A paz do Senhor, irmãos, estamos chegando para mais uma videoaula de reforço da nossa escola bíblica dominical. Estamos chegando ao final da carta de Tiago, ao mesmo tempo que estamos finalizando o nosso trimestre. E já convidando você para a nossa próxima lição, que está aqui, Êxodo e Levítico, libertação e adoração. Então, se você ainda não comprou a sua lição, já compre, corra atrás, vamos estar estudando juntos a palavra do Senhor no nosso próximo trimestre novamente. Também, se você ainda não é inscrito no nosso canal e deseja seguir conosco, não esqueça de se inscrever, tá bom? E se você gostar do nosso vídeo, deixe aí a sua curtida, o seu comentário e compartilhe, para que nós possamos ainda alcançar mais irmãos também que amam estudar a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical, tá certo? Vamos então para a nossa lição de hoje, é a lição de número 13, Tiago, capítulo 5, e o título, Injustiça Social, Paciência e Oração do Justo. Os nossos objetivos, então, orientar acerca das injustiças sociais, elencar os exemplos de paciência e exortar a igreja às práticas piedosas, tá bom? Então, esses são os nossos objetivos. O nosso texto áureo: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Tiago, capítulo 5, versículo 7. A nossa verdade prática: a paciência evidencia o fruto do Espírito na vida do crente. Vamos lá então, a nossa introdução. Tiago, irmãos, ele vai chegando então ao final da sua carta. Ele demonstra aqui muita insatisfação com as desigualdades sociais. Nesse sentido, ele assemelha-se um pouco aos profetas do Antigo Testamento. Por isso, ele traz uma palavra pesada aos ricos opressores, mas também trata no final de sua carta sobre a perseverança, sobre visita aos enfermos e sobre oração, tá bom? O nosso tópico 1 vai dizer as injustiças sociais, Tiago, capítulo 5, dos versículos 1 ao 6. Veja, como nós já temos estudado em lições anteriores, o coração do homem, após a queda, ele tornou-se egoísta, buscando sua satisfação pessoal em detrimento do bem-estar das outras pessoas. Com isso, as desigualdades só aumentam com o decorrer do tempo. Deus sempre buscou que entre os seus não houvesse pobres. Inclusive, ele instituiu leis com esse objetivo. Ele também levantou profetas para denunciarem esses abusos. Jesus também sempre esteve ao lado dos necessitados, curando suas enfermidades, suprindo suas necessidades e também, principalmente, pregando o evangelho das boas novas de salvação. O amor a Deus e ao próximo sempre foi a base dos seus ensinamentos. Com o surgimento da igreja, vemos em muitas passagens os escritores bíblicos exortando ao amor fraternal, demonstrado no socorro aos necessitados, e como exemplo temos o acompanhamento aos órfãos e às viúvas. Tiago, ele vai continuar então nesta pegada. Ele vai além, exortando os ricos da sua época. E aí a gente vai para o nosso subtópico 1, riquezas oriundas da corrupção. Tiago, capítulo 5, versículo 2. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. No versículo 1, Tiago fala aos ricos. Estes ricos aqui
não são especialmente os cristãos, ainda que a exortação atinja todos os homens, inclusive os cristãos. Em seguida, ele vai dizer o seguinte: chorai, lamentando. Este choro não é de arrependimento, mas de remorso, diante do juízo que virá sobre eles. As suas riquezas não lhes trazem segurança. A riqueza que eles acumularam pela corrupção, pela opressão dos seus funcionários, Tiago vai dizer, apodreceu. As suas roupas finas foram comidas por traças. Eles deveriam ter usado as suas riquezas para bons propósitos, por exemplo, para ajudar as pessoas. Infelizmente, essa é uma realidade muito viva em nossos dias. A corrupção, a troca de favores, a opressão dos pobres, poucos com muito e muitos sem nada. Mas a corrupção, gente, ela não atinge somente os altos escalões, ela atinge todas as pessoas. O coração do homem é mau, só em Cristo a solução para a corrupção. Como no caso de Zaqueu, lá em Lucas, no capítulo 19, seu encontro com Jesus mudou seu entendimento sobre a riqueza. Ele disse que daria a metade dos seus bens aos pobres e no que houvesse enganado alguém, devolveria 4 vezes mais. A nossa lição cita o exemplo do rico e do Lázaro e você pode usar também como ilustração na sua aula, tá certo? O nosso subtópico 2, tesouros injustos. Tiago, capítulo 5, versículo 3. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunha contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Precisamos deixar claro que a Bíblia não condena os ricos por serem ricos. O problema está em como esta riqueza é adquirida e a forma como ela é utilizada. Jesus nos orientou a não viver em busca de riqueza. A riqueza não pode ser um fim em si mesma. Em Mateus, no capítulo 6, versículo 19, Jesus disse, não acumuleis tesouros sobre essa terra. Perceba que a riqueza de ouro e de prata acumulada, diz Tiago, era tanta que veio a enferrujar. É claro, gente, que o ouro, ele não enferruja como o ferro. O que Tiago quer dizer é que mesmo o ouro pode perder o seu valor, pode se desvalorizar. Um dia ele não lhes servirá mais para nada. Tiago diz então que esta ferrugem vai servir de testemunha contra os ricos. O que isso significa? Que eles deveriam ter usado as suas riquezas para ajudar os outros, para dar a possibilidade de crescimento às outras pessoas. Eles deveriam ter ajudado os que estavam passando fome, por exemplo, ou aqueles que não tinham aonde morar. Tiago vai mais além. Ele diz que esta mesma ferrugem vai devorar o corpo deles como fogo. O comentário IESB, ele diz o seguinte, que trata-se de um julgamento presente. Eles foram infectados pelo veneno das riquezas e estão sendo devorados vivos. Agora, além do julgamento presente, Tiago menciona um julgamento futuro. Eles estavam tão apegados à sua ganância pelas riquezas que não perceberam que os últimos dias chegaram. Iriam ouvir a voz de Deus, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tu tens preparado, para quem será? O nosso subtópico 3, o clamor dos trabalhadores. Tiago, capítulo 5, versículo 4.
Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido, com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Em 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 18, Paulo deixa claro que o trabalhador é digno do seu salário. Mas aqui, Deus ouve o clamor dos trabalhadores. O salário deles estava sendo retido. E Tiago menciona Deus como o Senhor dos Exércitos, deixando claro a quem eles iriam prestar contas agora. No versículo 5, Tiago expõe a maneira que eles têm vivido, de forma regalada, esbanjando enquanto oprimem os seus trabalhadores. Tiago também deixa claro que, como um animal que é bem alimentado pelo seu dono, preparando-o para o dia em que ele estará pronto para o abate, assim também eles estão engordando para o dia da matança, o dia da prestação de contas. Já no versículo 6, Tiago mostra a forma abusiva como eles agiam. Eles levavam os pobres aos tribunais, e você pode ver também lá no capítulo 2 e no versículo 6, sem que eles tivessem como se defender. Tiago diz que eles não podiam oferecer resistência. O nosso tópico 12 vai dizer os exemplos de paciência, capítulo 5, dos versículos 7 ao 11. Vejam, Tiago, ele trouxe uma palavra de condenação aos ricos opressores. Agora, ele vai voltar-se para os oprimidos e vai lhes dar uma palavra de ânimo. Ele vai trazer alguns exemplos. E o nosso subtópico 1 vai mostrar, então, o exemplo do lavrador, capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ele começa dizendo: sede, irmãos, pacientes. Ser paciente aqui significa ficar firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir. Ele também fala até quando eles devem ser pacientes. Ele vai dizer, até a vinda do Senhor. Indicando, irmãos, que a igreja, ela deve combater toda injustiça, praticando e anunciando a justiça. Mas que só teremos a justiça completa quando o Senhor, o justo juiz, se manifestar. Ele usa, então, o primeiro exemplo, que é o exemplo do lavrador. Na Palestina, as primeiras chuvas, as chamadas chuvas temporãs ou chuva de outono, aconteciam mais ou menos ali entre os meses de outubro e novembro, logo depois da semeadura, e elas serviam para germinar a semente. Era momento de ter paciência, meses de espera. Enquanto isso, eles continuavam trabalhando. Esperar não é ficar de braços cruzados, é continuar trabalhando. O Senhor espera que nós também continuemos trabalhando. Mas, aproximadamente nos meses de abril e maio, aconteciam o que Tiago fala aqui de as últimas chuvas. Eram as chuvas serôdias, as chuvas da primavera. Os frutos estavam amadurecidos e a hora agora era de colher o que se plantou. Como diz Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Precisamos ter paciência para aguardar o tempo de Deus. Tiago diz então no versículo 8, que assim também aqueles que sofrem
pelas injustiças devem ser pacientes. E mais, devem fortalecer o seu coração na vinda do Senhor. O nosso coração é o solo e a semente é a palavra de Deus. Toda a nossa esperança está na vinda do Senhor, a nossa maior esperança. Vivemos neste mundo com os olhos nos céus, tá certo? A nossa lição, ela traz o exemplo de Sara, e você pode usar este exemplo também para ilustrar a sua aula. O autor da lição, ele também vai terminar essa parte citando o Salmo 126, versículo 5. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. O nosso subtópico 2, o exemplo dos profetas, capítulo 5, versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. O outro exemplo que Tiago vai usar é o dos profetas. Eles servem para os que sofrem como um modelo de sofrimento e de paciência. O interessante é que eles estavam falando em nome do Senhor e mesmo assim sofreram, e muito, não foi pouco o que eles sofreram. A nossa lição, ela traz alguns exemplos de profetas e o que eles sofreram. Você pode comentar um pouco com a sua classe, tá bom? Nós não vamos comentar para não nos tornar repetitivos. O importante aqui, irmãos, é que, como o agricultor, nós precisamos continuar trabalhando com paciência. E como os profetas, nós também precisamos continuar testemunhando, por mais complicadas que sejam as circunstâncias, tá certo? O nosso subtópico 3, o exemplo de Jó, Tiago capítulo 5, versículo 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago começa o versículo 11 dizendo que temos por felizes, bem-aventurados, os que perseveraram firmes. E é exatamente isso que o Senhor espera de nós, que perseveremos. Veja que no versículo 10, ao falar sobre os profetas, ele não menciona nenhum nome, mas no versículo 11, sim, ele menciona o nome de Jó. Certamente, ele quer dar uma ênfase ao sofrimento de Jó e o seu exemplo de perseverança. Mais uma vez, podemos usar este exemplo para enfatizar que servir ao Senhor não nos isenta de passar por provações. Em Jó, no capítulo 1 e no versículo 8, o próprio Deus dá testemunho de Jó. Daí em diante, lhe sobrevieram perdas tremendas. Satanás vem sobre Jó, com a permissão de Deus, é claro, com a estratégia de catástrofes simultâneas. O que é que eu quero dizer com isso? Ele faz com que as más notícias cheguem em sequência, simultaneamente, para tentar trazer um descontrole emocional e espiritual a Jó. E assim conseguir com que Jó venha blasfemar contra Deus. Porque esse era o objetivo de Satanás, que Jó blasfemasse contra Deus. Veja aí, a partir do versículo 13, do capítulo 1 de Jó, os acontecimentos. Primeiro, veio um mensageiro e deu a notícia a Jó, que os sabeus haviam matado os seus servos e levado seus bois e jumentas. O texto diz que quando este estava acabando de falar, chegou outro mensageiro com outra notícia. E ele dizia: caiu fogo de Deus do céu e queimou as ovelhas e os servos. O texto continua: falava este ainda, e chegou outro mensageiro dizendo: os caldeus levaram os camelos
e mataram os teus servos. Veja a astúcia, a estratégia de Satanás, o desencadeamento de mensagens trágicas, e a pior está agora por vir. O texto diz: também falava este, quando chegou outro mensageiro e disse o seguinte: teus filhos estavam reunidos, deu um vento sobre a casa, caiu sobre eles e todos morreram. Irmãos, o que aconteceu com Jó é algo inimaginável. Ainda ia piorar. Satanás, com a permissão de Deus, iria tocar na sua saúde. Certamente nenhum de nós vamos passar o que Jó passou. Mas a estratégia de Satanás, ela continua a mesma. Quantas vezes recebemos várias notícias ruins? Parece que tudo acontece de uma vez só, como se o mundo estivesse desmoronando sobre a nossa cabeça. Nesta hora, precisamos ter paciência, precisamos confiar no Senhor, permanecer firmes, lembrar de todos os exemplos que a Bíblia nos traz, principalmente do nosso Senhor Jesus. O Senhor, Ele não tem prazer no sofrimento dos seus servos, mas Ele permite que os sofrimentos venham, como estudamos em lições anteriores, para nos aperfeiçoar. Jó, no capítulo 42 e no versículo 12, vai dizer que o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Tiago termina aqui no versículo 11 dizendo: vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tá certo? O nosso tópico 3, louvor e oração do justo. Tiago, capítulo 5, dos versículos 12 ao 20. O nosso subtópico 1, sobre o juramento, capítulo 5, versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Perceba que parece haver uma incongruência, né? Parece que Tiago agora muda o ensinamento para algo que não tem nada a ver. Mas, na verdade, irmãos, tem tudo a ver. Porque na hora das provações, nós somos tentados a fazer juramentos sem nexo. Ah, se o Senhor me fizer isso, eu vou fazer aquilo. Ah, se o Senhor me der vitória, eu juro fazer aquilo. Se o Senhor me abençoar, eu juro que vou fazer isto. Entendeu? Então, o que Tiago está tratando aqui é de um assunto que está ligado exatamente aos momentos de provação. Juramentos que nós não faríamos em uma situação normal. Costumo dizer que quando nós precisamos fazer juramentos às pessoas, é porque a nossa palavra já não tem tanto peso. Temos falhado como cristãos e envergonhado o Evangelho. Como cristãos, irmãos, nós precisamos cumprir com os nossos compromissos e manter firme nossas promessas. Tiago exorta os irmãos, então, a terem cuidado com os juramentos. É claro que diante de cerimônias militares, cerimônias de formaturas, diante de juízes, no casamento, nós precisamos fazer juramentos. O que Tiago tomou cuidado aqui é para que não se use o juramento de forma banalizada, tá certo? E o nosso subtópico 2 vai falar então, exortação acerca da oração, capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Na hora do sofrimento, em vez de fazer juramentos precipitados, Tiago exorta a fazer oração. Do versículo 13 até o versículo 18, Tiago menciona 7 vezes a oração. Acho
que o importante aqui é a função terapêutica da igreja. Quando algum irmão estiver passando por momentos difíceis, é importante ter alguém que ore com ele, que sinta a sua dor. A oração, ela pode remover a aflição, se esta for a vontade de Deus. Mas a oração também pode dar graça, a graça necessária para suportar as aflições. Mas a nossa vida, ela não é só luta. Por isso, Tiago diz que se está alguém alegre, cante louvores. Na verdade, o cristão maduro canta no sofrimento também. Já no caso dos doentes, que talvez por causa desta doença não possam ir às reuniões, os líderes têm este papel de visitar os enfermos e de orar por eles. A oração da fé, diz Tiago, ou seja, dentro da vontade de Deus, trará saúde ao enfermo. Cabe aos líderes a oração. Cabe ao Senhor curar ou não. Aqui Tiago menciona o óleo, mas não há uma obrigatoriedade. O óleo não cura. Quem cura é o Senhor através da oração. Pode acontecer da doença ser causada por causa de algum pecado. Neste caso, a confissão seguida de oração pode trazer o perdão e a cura ao enfermo. Sobre o óleo, irmãos, eu quero fazer algumas considerações. Porque com frequência vemos pessoas procurando óleo ungido na igreja, óleo ungido na vigília, no monte, consagrado e por aí vai. Nós precisamos entender, irmãos, que o óleo, ele não tem poder algum. Ele tem apenas uma função simbólica. Alguns chegam a dizer até que quando Tiago diz que deve se ungir, esta unção, na verdade, seria massagear com óleo, mas nós não vamos entrar nesse detalhe. O certo é que o óleo não cura, a cura vem do Senhor, do Jeová Rafá, tá certo? No final do versículo 16, Tiago fala que a oração do justo tem muita eficácia, pode muito em seus efeitos. Claro que este justo não é justo em si mesmo, mas através da justiça de Cristo, o que não nos exime de buscar viver uma vida que agrade a Deus. O certo é que a oração, através da obra de Cristo, é poderosa, tá bom? Por fim, o nosso subtópico 3, Elias, um exemplo de oração. Capítulo 5, versículos 17 e 18. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu, e orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Com o objetivo de mostrar a eficácia da oração e incentivar os irmãos a orarem, não apenas em momentos difíceis, mas em todos os momentos, Tiago menciona o exemplo do profeta Elias. Ele começa dizendo: Elias era homem semelhante a nós. Esta afirmação feita por Tiago é muito importante, porque quando nós lemos os relatos bíblicos, somos tentados a pensar que estes homens e mulheres que a Bíblia nos mostra eram de alguma forma superiores a nós e por isso Deus os usava. Tiago faz questão de mostrar o contrário, que Elias e todos os outros eram sujeitos às mesmas imperfeições que nós. Logo, podemos ser usados dentro do propósito de Deus assim como eles. Isso fica muito evidente na vida de Elias, pois logo após ele ter conquistado vitória no Monte Carmelo, Elias, assustado e desanimado,
fugiu. Porém, Tiago diz que Elias orava com insistência, com instância, fervorosamente, com persistência. Talvez seja esse tipo de oração que esteja faltando a nós. Tiago vai terminar sua carta nos versículos 19 e 20, falando da nossa responsabilidade para com os irmãos que por algum motivo se afastaram. Por vezes, quando alguém se afasta do convívio da congregação, somos tentados a criticar, a não fazer caso e até deixar o irmão de lado. Tiago nos exorta o contrário. Ele diz que nós devemos procurar fazer com que este irmão volte à comunhão, à segurança da salvação em Cristo. Aqui Tiago, ele não cita nestes versículos a oração, mas ela já está implícita no contexto. Se oramos pelos aflitos, oramos pelos enfermos, devemos orar também pelos irmãos que se afastaram da verdade, tá certo? E aí, a nossa aplicação pessoal vai dizer: é tempo de restaurar o altar do Senhor, tempo de oração e de unção. Ponha em prática o que aprendeu e demonstre, através da sua vida, a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Irmãos, chegamos ao final da nossa lição e nós só temos a agradecer a todos que nos acompanharam todo esse trimestre, estudando Hebreus, estudando Tiago. Muito obrigado pelo apoio, pela força, pelo acompanhamento de vocês. Nós esperamos de coração ter de alguma forma contribuído para o aprendizado nas nossas lições, tá bom? E já fica o convite, então, para a nossa próxima lição, para o nosso próximo trimestre, onde vamos estudar Êxodo e Levítico, tá certo? Muito obrigado, não se esqueça de deixar aí a sua curtida, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de compartilhar também os nossos vídeos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus.